Excelente noite, pessoal. Hora de live. Abrindo essa live aqui para poder falar sobre traumas emocionais, bloqueios emocionais e as suas consequências. O dano que uma vida emocional não resolvida, os danos que é gerado. Você que está entrando aqui na live, escreve aí de qual cidade você está participando, de qual país, de qual estado. Se é a primeira vez, segunda. E faz uma pergunta aqui embaixo. Aqui, ó. Todas as perguntas que forem feitas, eu vou estar respondendo. Fechou? Então faz uma pergunta aqui. Bloqueios emocionais e as suas consequências. Obrigado, Milene. Vou fixar aqui o comentário. Fazendo uma caminhada aqui no condomínio onde eu moro. Sejam bem-vindos. Natal. Fica até o final da live que eu vou liberar algo exclusivo no link da bio. A Milene está aqui. Ela vai colocar no link da bio para quem ficar no final da live para ter um acesso aí único, ok? Sejam bem-vindos. Goiás, Itabirito, primeira vez. Tatuapé, Zona Leste, São Paulo. Conheço muito bem essa região aí. Eu sou da Zona Leste, nasci na Zona Leste. Morei 17 anos em Goiânia e voltei, tem 4 anos, estou aqui em Alphaville hoje. Vamos lá, tem uma caixinha de pergunta aqui embaixo. Você vai fazer a pergunta aí e eu vou estar respondendo aqui as perguntas sobre bloqueios emocionais e as suas consequências. Primeira vez, bloqueios emocionais e suas consequências. Caíras. Tem uma mensagem aqui, Espírito Santo. Boa noite. Vamos lá. Bloqueios emocionais e as suas consequências. Você que veio por algum vídeo de paternidade, de algum vídeo que você se identificou de bloqueios emocionais, ou você que é aluno de jornada interna aqui, também aí, quem é dos grupos de jornada interna, talvez está entrando aqui na live, mas vamos lá, fica até o final. Você tem alguma dor emocional para superar? Deixa eu só saber aqui quem como que você está. Você tem alguma dor emocional para superar? Se sim, escreve aí, tenho. Aí na frente você coloca, qual que é a dor emocional? É com pai, com mãe, relacionamento, no caso casamento, separação, divórcio, né, traição, abuso. Se você quiser colocar específico, né? Qual que é a sua dor emocional que você deixa superar? Nós estamos aqui em Alphaville, não estamos aí na sua cidade, mas só vem pra cá que nós vamos fazer algo aqui dia 3 e 4. Tem uma galera vindo aí de várias cidades, tem pessoas vindo da Inglaterra para a turma de Alphaville dia 3 e 4. Mas vamos abrir a pergunta aqui, ó. Tenho. Vou estar respondendo vocês, ó. Fica até o final da live que eu vou liberar algo único para vocês aqui. Relacionamento, pai, mãe, filho. São as situações emocionais que vocês desejam superar. Sentimental. Tenho problema com o pai. Tenho esposo. Ok. Então vamos lá para as perguntas aqui. Primeira. Aqui, ó. O que a avó... Não entendi aqui. A avó de uma nova relação. Diferença de idade. Não entendi. Acho que está falando sobre relacionamento. Que diferença de idade entre um marido e uma mulher. Né? Um relacionamento. Acho que seja essa a sua pergunta. Independente da idade, tendo maturidade para se relacionar, não tem problema nenhum. Eu tenho 40 anos, sou casado com a minha esposa que tem 45. Vou fazer 41 esse ano. E a idade não muda, né? Não interfere em nada. Tendo maturidade para poder se relacionar, constituir família e ter maturidade para resolver os problemas da vida, excelente. Agora não tiver, com certeza a idade sim vai afetar. Então precisa ter maturidade, independente do relacionamento. Ok? Então faz a pergunta aqui na caixinha que eu vou estar puxando aqui as perguntas para responder. No final aqui eu vou estar liberando algo para vocês aqui, único. Vamos para a próxima. Vamos lá aqui, ó. Referente à pergunta da Larissa. Ausência, questão da mãe, né? Que a mãe exclui, rejeição. Qual que é o tipo de dano que gera na vida de uma filha ou de um filho quando a mãe exclui? Primeiro ponto, rejeição.
A rejeição, a maioria das vezes, vem por mãe. E uma mãe que rejeita o seu filho faz que esse filho cresça se sentindo rejeitado. Qual que é o comportamento, Larissa, que você tem? É o comportamento de se sentir rejeitada. Um exemplo, quem passa por isso, quando ela chega em um ambiente novo, não consegue ser aceita por aquele ambiente, ser aceita por aquelas pessoas, no trabalho, em qualquer local. Uma pessoa que é rejeitada pela mãe, em qualquer ambiente que ela entra, ela acha que as pessoas estão rejeitando ela. Então a repetição de comportamento emocional sobre rejeição, de sentir excluída, é inconsciente que você tem isso. Com isso você tem dificuldade de socializar, tem dificuldade de se relacionar, porque se sente excluída. E um outro comportamento de uma pessoa que se sente excluída, que é um comportamento negativo, quando ela se conecta com alguém, que ela gosta de alguém, ela acaba sufocando. Ela vai para o extremo também. Por que ela sufoca? Porque ela tem medo de perder essa pessoa. Então, o relacionamento é de sufocar, né? Fugiu a palavra aqui. Mas o relacionamento de não deixar a pessoa sem espaço, a pessoa livre. Um relacionamento que sufoca. Também é de comportamento de pessoas que se sentem excluídas. E quando acha alguém, acaba sufocando esse relacionamento. Então rejeição é a palavra que vem aqui sobre relacionamento com a mãe. Então você se sente excluída, talvez porque tem irmãos mais velhos ou irmãos mais novos. Sua mãe talvez dá mais atenção para outros do que para você. E um outro comportamento talvez que possa ser gerado também é o bloqueio emocional de inferioridade. Complexo de inferioridade. Você se sente inferior aos seus irmãos. Por quê? Porque sua mãe, às vezes seu pai, falando da mãe específica aqui, né, que você citou, faz o comparativo, que você deveria ser igual a irmã mais velha, igual ao irmão mais velho, que você não vai dar certo em nada. Então essa comparação faz você não ser quem você é, e você tenta ser quem você não é, para tentar agradar a sua mãe. E com isso, buscando a aceitação dela, se sente ainda mais excluída, porque às vezes ela não vê o reconhecimento no que você está fazendo. Então o que você precisa é superar, tratar essa dor, se sentir aceita, se aceitar do jeito que você é, e fugir dessa prisão emocional aí, de se sentir excluída. Uma próxima pergunta aqui. Se quer fazer a pergunta, manda aqui embaixo aqui a pergunta. Vamos lá pro próximo. Ok, esse aqui já respondi. Sobre idade aqui. Vamos lá, pessoal. Se quer fazer uma pergunta, manda aqui embaixo na caixinha. Mas eu vou estar respondendo as que estão chegando aqui. Me sinto muito capaz, nunca cresci em nada na vida. Aqui, ó, essa pergunta foi dentro do que eu falei aqui. Tudo que você viu e ouviu durante toda a sua vida fez você ser programada sobre o que você presenciou, vendo e ouvindo. E com isso, achar que nunca construiu nada na vida é complexo de inferioridade. Sempre ouvindo que você precisava ser igual ao irmão mais velho ou a irmã mais velha, que você não daria nada na vida. Esse tipo de frase ou comparações faz você não ter interesse de conquistar nada. E com isso, vive a vida sem objetivo, sem esperança, sem sonhos, sem projetos, porque deu ouvido a alguém que é importante na sua vida, como pai, mãe ou quem tinha a sua guarda ali, quando criança, quando jovem, crescendo, que ao invés de potencializar para a vida, te enterrou. Então essas frases aí afetam diretamente o seu crescimento. Fica até o final da live que eu vou liberar algo para vocês aqui. Tem uma galera que entrou, saiu, e ficar até o final vai ser honrado. Alan, boa noite, tudo bem nesses encontros?
que as pessoas começam a fazer um desabafo, tirando ali um peso, depois dali você acha que tudo que a pessoa passou não volta, pensamentos, as mágoas e tudo? Ó, boa pergunta, vamos lá. Quando a pessoa passa por aquele processo ali que vocês têm visto aí nos vídeos, que tem viralizado, tem alcançado aí milhões de pessoas, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, ali é uma experiência muito profunda de ressignificação emocional. É um processo de desbloqueio. Quando a história é acionada no nível mais profundo, a pessoa revive a história, não é regressão, tá? Só para você entender. Ela revive a história que já está dentro dela, ela ativa com a indignação e com a ira, ela sente a dor, mas quando ela coloca para fora de uma forma que deve ser feita, todo esse processo, o que acontece com ela? Ela está colocando para fora tudo o que ela gostaria de falar para a pessoa que gerou aquilo na vida dela, seja na infância ou na fase adulta. Então aquele desabafo é como um desligamento da história. E quando ela faz esse processo, ela vai passar por um processo agora de dar um novo sentido para a história, que é a reprogramação emocional. Que a gente vê muito isso em PNL. Eu sou formado, né, também na parte de antropologia, teologia, mas também estudei muito sobre PNL. Mas pegando a linha de PNL, é um processo de ressignificação da história que está no seu inconsciente. E o que acontece com ela? Quando ela faz esse processo, o comportamento emocional que ela tinha negativo daquela história, ela não vai ter mais. Ela vai lembrar da história? Sim, ela não vai ter amnésia. Porém, a história não terá o mesmo efeito que tinha antes do processo que foi feito de ressignificação emocional, como vocês têm visto aí nos vídeos que nós temos postado. Então, respondendo a sua pergunta, é resolvido de uma forma definitiva. Definitiva. Isso eu te garanto. Definitiva. Se você vir com o coração correto, disposta a mudar de vida, enfrentar os seus maiores inimigos, que são os seus traumas emocionais, as experiências negativas que você passou aí na vida, eu te falo, você nunca mais será a mesma pessoa. Mas, para isso, tem que ter disposição. Nós vamos ter a próxima turma agora dia 3 e 4 de maio, aqui em Alphaville, São Paulo. Tem alunos vindo de outro país, como da Inglaterra e de outros estados aqui mais distantes do Brasil. Já teve aluno que veio da Itália, dos Estados Unidos, da África. E você que está no Brasil tem a oportunidade de vir. E eu te falo, você nunca mais será a mesma pessoa. Vai ser dolorido, como você tem visto os vídeos. É pesado. Às vezes vai passar mal, vai vomitar. Nunca ninguém morreu ou alguém vai morrer. Pode ficar em paz. Mas você vai tratar na raiz de uma forma que você nunca tratou. Então, jornada interna, para quem não conhece, não é um curso, não é um método, não é uma imersão, não é um treinamento, não é algo religioso. É uma experiência de vida no qual você nunca teve. E o dia que você tiver, nunca mais você será a mesma pessoa. Será a edição 97, ok? Eu achava que não conseguia, porque eu era sempre a mais vulnerável. Mas dei a volta por cima. Parabéns, tenho orgulho de mim. Continua seguindo. Me sinto culpada por dar atenção para os meninos mais novos. Me sinto culpada por não dar atenção para os meninos mais novos. Talvez sejam seus filhos, né? Não sei. Sua pergunta aqui é sobre isso, de relacionamento com os filhos. Deixei meus medos, ok? Deixei meus medos de lado e vi que sou capaz. Continua. Trauma de infância, muito humilhada por meus pais e agora por marido, filhos e familiares. Vamos lá, bloqueio de humilhação, que é o mesmo, né? De se sentir rejeitada, abandonada, a pessoa excluída. Quanto mais você passa por isso, menos você socializa, menos amigos você tem, menos pessoas você tem para confiar, porque você não tem um posicionamento. Você é uma pessoa muito forte, Tati, onde você carrega todo mundo nas suas costas, né, de uma forma, não de uma forma literal, mas só você entender, carregar nas suas costas, você corre por todos, você faz por todos, mas você não faz por você. E você permite que as pessoas façam isso com você. O não reconhecimento, aí você fica mal por eles não reconhecer o que você fez. Então você tem que parar de ser a coitadinha, de viver dessa maneira, carregando todo mundo aí nas suas costas, fazendo tudo que você faz por eles e não há reconhecimento.
gastando a sua vida sendo humilhado por pessoas que não deveriam ter a sua atenção dessa maneira. Não estou falando você abandonar seus filhos, seu marido, nada disso, mas eu estou te falando para você se posicionar, ser a mulher de Deus que você tem que ser, para que as pessoas não venham sobrecarregar, te humilhar, te colocar para baixo como tem feito aí. É posicionamento. Então, quem é humilhado se sente rejeitado em todo ambiente que vai. Ok, vamos lá, as perguntas. Tem mais pergunta aqui, ó. Vamos lá, aqui, abrir a caixinha. Choro, tenho... Estou morto dentro. Sem seguir a vida. Aqui, pegando aqui a pergunta da Jaqueline. Ela tem um comportamento de quebrar tudo, destruir, ficar com raiva dentro de casa. Uma outra pergunta que você fez aqui, sentimento de morrer. Esses pensamentos aí não procede de Deus. Saiba que isso aí é algo que jamais deveria passar por sua cabeça, porque acaba você externando e revoltando com tudo, com a vida. Então a pessoa que passa por isso, Jaqueline, vou te dar um exemplo aqui. Talvez você presenciou muita briga quando criança. Presenciou seu pai, sua mãe brigando, discutindo, quebrando as coisas. Então tudo que nós vemos e ouvimos gera uma programação emocional. E eu acabo repetindo o mesmo padrão de tudo que eu observei desde criança até hoje. Quando não tratado, quando não faz um processo de ressignificação emocional e resolve essa situação na raiz, você reproduz. Então talvez você viu alguém quebrando muito, alguém brigando, alguém batendo, alguém xingando, alguém fazendo tudo o que você faz hoje. Então existe uma raiz. Quem é a referência? É pai, é mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó? Quem é a pessoa? Essa pessoa, ela marcou tanto a sua vida que depois de adulto você tem essa mesma revolta. Quem era o revoltado da família? Que você se espelhou. Inconscientemente, essa programação você recebeu só de conviver com essa pessoa. Então a repetição de padrão, ela está ligada àquilo que você vê e ouve, que são os dois principais sentidos aí, dos 5 que nós temos de programação emocional, que deveria ser tratado. Ok? Responder aqui de fora a caixinha. Vamos lá. Quando perdeu o amor, a vontade de lutar, sentir mal, raiva das situações das pessoas. Questão de valorização. Perdeu o amor por quem? Por você ou por alguém que você estava se relacionando? A pessoa mais importante é você. Saiba que a sequência é essa. Primeiro é Deus, depois você e depois o próximo. O próximo aí entra cônjuge, filhos e assim vai. Existe uma sequência. Quem não se ama acaba atraindo qualquer tipo de pessoa. E qualquer tipo de pessoas que entra na sua vida vai se tornar mais importante que você. E uma pessoa que não se sente amada é porque talvez não teve ali o afeto que deveria ter, de um pai, de uma mãe, de acolhimento, de abraço, de beijo, de falar que você é amada, que eu te amo. Talvez você nunca ouviu isso. E cresce com essa falta, essa ausência de amor consigo mesmo, e acaba se entregando para qualquer tipo de relacionamento. E o não acreditar e não confiar também no amor, talvez de relacionamento, é você ter presenciado talvez muitas traições, muitas brigas. Então não acredita, né, que o outro vai te honrar, vai te amar, vai ser fiel contigo. Porque as principais pessoas que deveriam dar esse testemunho de vida não deram. Foram as pessoas que traíram e fizeram o que fizeram. Inconscientemente você foi programado e acaba não acreditando que você pode ser amado. Aí com isso constrói uma programação. Que homem é tudo igual, que mulher é tudo igual, que homem trai, que mulher trai. Então todo esse processo que foi programado de achar que todo mundo são iguais é baseado nas principais pessoas que você teve como referência na sua vida. Por que eu sempre cito pai e mãe? Porque são as maiores referências de programadores emocionais que uma criança pode ter. Tanto a presença e a ausência gera danos, talvez, irreparáveis, se não tratado. Faz a pergunta na caixinha aqui. Perdi meus pais, não. Vamos lá responder essa aqui, ó. Perdeu os pais como muito nova, não consigo superar até hoje.
como que faz? A ausência paterna, tanto pai e mãe, é terrível na vida de um filho, né? Às vezes a gente acha que Deus é injusto e talvez fique aí até uma dificuldade de se relacionar até com Deus mesmo. Porque onde está o lado bom de Deus, né? Vamos olhar assim, falando de uma forma, pegando a sua dor. Se não permitiu eu ter os meus pais até hoje, ou ter perdido os meus pais ainda quando criança. A gente tem que entender que a bondade de Deus ela é inquestionável. Tem coisas que fogem do nosso controle, que não conseguimos entender mesmo, e nem, por mais que a gente busque entender, foge da nossa possibilidade aí de crença, de maturidade ou qualquer outra situação, para querer questionar o que passamos pela vida. Mas uma coisa eu vou te falar aqui, tá como Moura aqui, né, cb.moura, que você é muito amada por Deus, que Deus te deu o privilégio de você ter tido pais até uma certa idade, e que você precisa reconhecer o quanto eles foram importantes para você, mesmo o pouco tempo que você teve com eles. Você precisa passar por essa experiência de gratidão, porque teve pessoas que nem tiveram pais, nasceram em orfanatos, não comparando para buscar alguém que está passando uma situação pior que a nossa, não é isso, mas é ter a gratidão ao ponto de reconhecer que Deus sempre te amou e fez o melhor por você e continua fazendo. E enfrentar a situação, passar por esse processo de ressignificação de luto, colocar um ponto final e seguir a vida, entender que agora a vida é contigo, a partir de você as coisas vão acontecer, que tudo que passou foi muito importante, mas o mais importante está por vir. É difícil, mas é a orientação que eu te dou, mas é necessário que você desconecte dessa dor, desconecte desse pai, dessa mãe, por mais que por pouco tempo que você teve e que você sente falta, é necessário para que você possa voltar a viver. Não tem como viver preso ao passado, independente da dor que seja. Eu preciso superar para poder viver uma vida que Deus tem para mim. Isso faz parte da vida do ser humano. Uns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde, coisas que não tem como explicar, mas enquanto estamos vivos, devemos ser gratos por tudo aquilo que Deus tem permitido a gente viver. Vamos lá abrir as perguntas aqui, mas vou abrir as perguntas. Se tiver pergunta pesada mesmo de bloqueios emocionais, faz aqui, que eu vou estar abrindo só as mais pesadas agora. Vamos lá. Aqui, ó. Pegar essa aqui, ó. Bloqueio emocional com aprendizado. Tenho muita vontade de aprender, mas não consigo focar e nem encontrar profissionalmente, né? Se está em outra pergunta, você fala que você tem dificuldade também sobre a sua vida profissional. Vamos lá. Essa pergunta, ela revela que você foi muito cobrado na infância e oprimido por quem tinha a responsabilidade de te educar. E às vezes você chegava em casa com as tarefas da escola, pai, mãe ou quem era a pessoa responsável pela sua vida de ajudar você a fazer as tarefas, eles não tinham paciência, eram implacáveis, falavam frases pesadas como burro, burra, você não faz nada direito, escreve direito, vou apagar com a sua língua. Essas frases pesadas faz você reproduzir um comportamento de ter dificuldade de aprendizado. Então, como uma palavra burra, muitas vezes sendo ouvida, né, falada por alguém que é muito importante na sua vida, faz você se sentir incapaz de desenvolver uma nova habilidade, como na área profissional, para trabalhar, empreender, aprender. Então, às vezes tem dificuldade de leitura, dificuldade de concentração, dificuldade de fazer algo novo. E às vezes acaba fazendo o que sempre fez a vida inteira. Então esse bloqueio de aprendizado, ou até para a área profissional mesmo, está ligado a isso a maioria das vezes. Da forma negativa que você ouviu
de um pai, de uma mãe ou de alguém muito importante na sua vida, na época que você chegava em casa com as tarefas da escola, ao invés de te ajudar, eles te danificaram com as palavras que eles jamais deveriam ter falado para você. Então a maioria das pessoas que tem bloqueio com o aprendizado está ligada a isso. Quem vai ficar até o final da live aí, escreve eu. Que eu vou liberar algo, daqui a pouco eu vou encerrar a live. A Milene está aqui, ela vai colocar um link lá exclusivo para quem está na live. Não sai da live, jovem. Vai ter a oportunidade de ser honrado aqui. Escreve eu, vou ficar até o final. Você já apertou o coração aqui várias vezes? Compartilhou aí? O ensino aqui está fazendo sentido? Está te ajudando a abrir a live aqui? Estou fazendo uma caminhada aqui no condomínio. Tá frio aqui em São Paulo. E aí eu falei, vou compartilhar. Eu tenho certeza que quem está aqui na live vai ser edificado. Você está investindo o seu tempo em me ouvir. Eu estou investindo meu tempo em ensinar. Porque quando nós ensinamos, aprendemos muito mais. Então aprenda a ensinar também. Você acaba sendo edificado. E com isso você avança aí em ter resultados diferentes. Show, vamos lá. Então galera, fica até o final, eu vou liberar uma bonificação. Vamos lá. Deixa eu achar outra pergunta aqui. Vamos lá. Responder aqui dessa mãe. Mãe aqui com 3 filhos, 11 anos, um de 3, um de 5 meses. Sozinha. Guerreira. Primeiro ponto que eu quero te falar, Luciano, você é guerreira. Entendo que o seu choro, né, assim como você colocou, chega final de semana, chora muito pela responsabilidade que você tem. Infelizmente, tem coisas na vida que nós não escolhemos, mas não estou falando dos filhos, tá? Da forma que aconteceu. Porque, querendo ou não, o normal da vida é que a gente venha constituir família, casar, ter filhos e ir até o final com o cônjuge, os filhos crescerem, casarem, constituir família. Esse é o processo natural que deveria ser. Mas infelizmente no rolê da vida, né, encontramos pessoas que não têm palavra, ou às vezes acontece algo que foge do nosso controle, assim como o falecimento de um cônjuge, e às vezes a responsabilidade fica total para uma pessoa só. Mas uma coisa eu quero te falar, você está sendo treinado. Você tem o privilégio de ser mãe de 3. E esse choro talvez seja um cansaço de alma, de achar injustiçada pelo que você está passando, pelo que a vida está te oferecendo. Saiba que você é presenteada. Uma das coisas que eu tenho comigo é que tudo que eu passo na vida é um aprendizado. Eu preciso aprender, mesmo que eu chore, mesmo que eu fique mal, mesmo que eu esteja triste, mesmo que fuja do que eu queria que acontecesse. Mas eu busco ter um olhar, de aprender com tudo aquilo que eu estou passando. E eu falo que você é privilegiada porque você é uma guerreira e Deus tem te capacitado para poder treinar 3 filhos abençoados, para que eles possam ir muito mais longe do que você. E a única coisa que eu tenho que te falar é: esteja em um ambiente onde você possa ter pessoas que possam te ajudar, edificar, onde você mora, a cidade que você mora. Busque conexões aí de crescimento profissional, né, na área de empreendedorismo. E esteja em ambiente também onde pessoas espiritualmente que têm uma percepção espiritual que possam te ajudar. Eu tenho certeza aí que muita coisa boa vai acontecer na sua vida. Só não desiste. Não desista. Sei que isso não vai acontecer com você. E que os seus filhos sejam o maior combustível para que você nunca venha desistir. Permanecer de pé, combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé. E você vai ser muito recompensado lá na frente, quando você enxergar os seus filhos rompendo, crescendo e avançando pela grande mulher que você foi. Isso aqui não é palavra de motivação, mas é para você enxergar que existe uma recompensa. Quando você combate o bom combate, completa a carreira e guarda a fé. E não abre mão daquilo que Deus te chamou, por mais dolorido que seja. Ok?
Vamos lá, próxima pergunta aqui. Vou abrir aqui das caixinhas. Estou abrindo das caixinhas as perguntas que estão sendo feitas. Sei que são muitas perguntas, mas vou abrir uma próxima aqui. Vamos falar com essa aqui. Alan, fale sobre a questão de se envolver com drogas. A gente tem que entender que existem vários tipos de vícios. Vícios emocionais é um, e vícios químicos, um vício químico é outro, ok? Então drogas como cigarro, álcool, maconha, cocaína, crack e assim vai. Esses são vícios químicos que faz a pessoa ser refém dessa droga e ela vive em função disso. Enquanto ela não estiver usando, ela não se sente bem. Por que a pessoa ela vai para esse caminho? Tem algumas pontas, são gatilhos emocionais. Primeira ponta é porque talvez cresceu um ambiente observando outras pessoas fumando, bebendo, usando droga. Então ela, inconscientemente, ela foi programada a reproduzir esse mesmo tipo de comportamento e acaba tendo esses mesmos vícios. Essa é a primeira ponta, que é a programação de enxergar aquilo que é de fazer aquilo que ela está enxergando. Essa é a primeira. Segunda, alguma decepção ao extremo. E às vezes a fuga dela é a droga. E com isso, ela, nessa decepção que ela passou, seja na infância ou na fase adulta, acaba ela, como uma fuga emocional, sendo alimentada por esse vício. Lembrando que fuga emocional, ela pode, a pessoa estragar a sua vida, né, usando essa palavra, ou descarregar esse peso em qualquer coisa, como comida. A pessoa que tem fuga emocional come demais, fuga emocional fuma demais, fuga emocional bebe demais, sempre é o demais. Se entrega ao jogo, vício, como qualquer videogame, jogos de aposta, de azar. Então é uma fuga para fugir da realidade. E ela acaba tendo um prazer nessa fuga de preencher um vazio que jamais ela vai conseguir preencher. Então a droga, ela sempre é esse caminho. E ela se torna refém, né? Por que ela se torna refém? Porque ela não consegue ficar sem. Então tudo que você é escravo mostra que você é refém. E eu falo muito sobre isso, né? Quem realmente é livre? Livre é aquele que pode dizer sim e dizer não. Por exemplo, eu fui fumante até o ano de 2007. Eu fumei mais de 10 anos, mais ou menos, 2 carteiras de cigarros em médias por dia. Eu parei de fumar em 2007. Tem 18 anos que eu parei de fumar. Hoje eu sou livre. O que é livre? Se eu quiser hoje fumar, eu fumo. Mas como eu sou livre, eu não fumo. O livre é aquele que tem a opção de escolha. Então, como eu sou livre, não quero mais. Mas se eu quiser, posso. Então o nível de liberdade de sair dessas prisões, independente que seja, está no poder da escolha. E entender o que é melhor para mim. Por saber que o melhor para mim é não fumar, então eu não fumo. Mas eu poderia, mesmo sendo livre. Agora a pessoa que é fumante, ela não tem essa opção de ficar sem fumar, porque ela é escrava. Então a fuga emocional faz ela ser refém de algo para preencher um vazio que ela carrega por muitos anos. Então ele tem uma raiz emocional que precisa ser tratado. Seja com abandono paterno, rejeição de mãe, ou algo do tipo, o ambiente que ela foi criada, ou quem ofereceu. Ali é a droga para aquela pessoa. Quem levou ela para esse caminho. Então tem uma raiz que ela precisa passar por um processo e tratar. Só ofegante que eu estou andando, viu? É um rolê mais ou menos. Esse condomínio aqui. Quem quer viver a experiência do Jornada Interna presencial, dia 3 e 4, deixa eu ver aqui, em Alphaville, São Paulo. Será que você tem coragem? Daqui 2 semanas, sem ser esse final de semana, o outro. Tem gente que está vindo de vários estados. Eu quero. Ok. Quem mais? Vem para Orlando. Você pode ser a ponte em Orlando. Eu ia fazer uma jornada interna em Orlando
E foi na época da pandemia, aí veio o Covid e eu não fui. Mas estou aberto. Meu visto está totalmente renovado, junto com a minha família, para poder ir para Orlando. Nos chame no direct, organize uma turma aí e seja a nossa ponte aí em Orlando. Em qualquer outro estado você pode fazer isso. Vem para Natal, bora. Se você tem influência de organizar uma grande turma em Natal ou qualquer outro estado, eu estou à disposição de ir. Semana retrasada eu estava em Goiânia, Brasília, para Pirajuí. Bora. Por que você não vem para Alphaville? Você vem primeiro, vive o que você vai viver aqui e fala: meu Deus do céu, eu entendi, eu vivi algo que mudou a minha vida. Eu preciso levar isso para outras cidades. Aí nós vamos juntos. Vem primeiro e depois nós vamos. Que tal fazer isso? Por exemplo, você que é de Orlando. Teve gente que já veio de Orlando. Vem para Chapecó. Bora. Terminando a volta aqui. Vamos lá, achar outra pergunta. Deixa eu ver esse aqui. Vamos lá, não dá para abrir a pergunta, que a pergunta é grande. Fala aqui, ó. Sofro com uma família que não cria raiz em lugar nenhum. Vivem se mudando e acabando com o pouco que tem. São soberbos, não têm humildade, não falar, e sempre recebi sobre mim os erros procurados por eles. Pergunta aqui da Camila. Então a sua pergunta já mostra, né? A forma que você vê os seus familiares, seus pais, as pessoas que você convive, a decepção grande que você tem, a falta de referência de família. Camila, tem alguns pontos que nos afetam. Quais são os pontos? Primeiro, quem vem de uma família muito destruída tem dificuldade de constituir família. Por quê? Porque a maior referência de família que teria, que era a sua própria família, não teve. Então acaba inconscientemente abrindo mão de casar, de constituir família, porque não tem uma base ou não tem uma referência do que é família. Esse é o dano de quem ainda vive com os pais e vieram de experiências muito negativas como essa. De não criar raiz, de não ser referência, de sofrer dano, de serem soberbos e assim vai. Tudo isso traz esse dano. Então acaba não tendo a importância de constituir, de achar que toda família é igual, que se você for constituir a sua, vai ser a mesma coisa, e para você não passar por isso, você acaba abrindo mão de ter uma família. Esse é um ponto. Então, outro ponto é a falta de segurança. Você tem dificuldade de construir segurança porque as principais pessoas que deveriam passar essa mensagem não passou. São instáveis, sem raiz, nada que faz dá certo. Então acaba que você reproduz o mesmo comportamento. Nada que faz dar certo, sem raiz, sem confiança no que faz. Então você precisa ressignificar isso, desconectar, por mais que é pai e mãe, pessoas importantes na sua vida, mas infelizmente faltou a referência. Eles não são culpados, né? Eles são vítimas de outras vítimas que estão reproduzindo talvez o que os pais deles reproduziu sobre eles. Então o processo de ressignificação é você entender que você é mais importante que eles, depois de Deus. Deus primeiro, depois você. E desconectar para começar a seguir a sua vida. Você vê aqui, ó, qual o processo nós estamos. Na live a gente iniciou aqui, tinha mais de 100 pessoas. Eu falei, no final eu vou honrar vocês. Só ficou os vencedores. Eu tô quase encerrando. Tô quase terminando a volta aqui. Peguei mais uma ladeira. Condomínio aqui. E eu vou honrar quem ficar até o final aqui. Vamos lá para a próxima.
fazer uma pergunta aqui geral. O que eu posso fazer por você para você estar dia 3 e 4 aqui no Jornada Interna em Alphaville? Eu, Alan Bonfim. O que eu posso fazer por você? Escreve aí. Como que eu posso te ajudar para você vir para Alphaville e viver uma das maiores experiências da sua vida? Jornada Interna, turma 97. Estamos chegando à turma 100. Estamos aqui firme e forte. Eu também. Encontrei seu Insta por acaso. Chorei tanto vendo seus vídeos e me encontrei. Que bom que te ajudou. Continua aí que vai te ajudar demais. Infelizmente não posso ir, mas gostaria de participar online. Não tenho condição financeira. Essa opção não existe. Não tem como viver sem recurso. Preciso de um lugar para ficar. Teve gente que já veio e ficou em rodoviária. Dormiu e veio. Eu quero. Sou do Grande do Rio de Janeiro. Tenho condições financeiras. Mentira. Essa opção não existe. Eu saí da extrema pobreza. Não tive referência, educação sobre finanças. E foi um processo para me superar. Você tem que sair dessa mentira. Isso é uma frase, sabe? Quando a pessoa fala não tenho dinheiro, é que ela ouviu a vida inteira. Não tem dinheiro, não vou comprar. Não tem dinheiro, não vou comprar. Não enche o saco, não tem dinheiro, não vou comprar. Aí fica no seu inconsciente e você verbaliza para você mesmo que não tem. Se vitimiza com a história e aceita essa condição que você não deveria. Que oportunidade tem demais. Bora. Uma hora dá certo. Não, é só não parar. Deus é fiel. Isso. Quero, não sei como, mas de um jeito. Tem como pelo online. O online tá longe. Vamos pelo presencial. Vivo em Portugal. Não consigo para o norte. Dá pra vir. Teve gente que já veio de outros países. Estão vindo pra essa turma da Inglaterra. Desempregado. Pra cima, mano. Você tem saúde aí, mano. Vai pra cima. O que eu vou fazer aqui, ó? Quem tá na live, tá na live. Vou finalizar a live. Manda a data, 3 e 4 de maio. Aqui em Alphaville. Quantos dias são? 2 dias. Vamos falar sobre jornada. O que acontece no Jornada Interna? Você passa por um processo de reset emocional de um nível tão profundo que você vai saber voltar para casa, pode ficar em paz. Mas você nunca mais será a mesma pessoa. Vai comprometer relacionamentos que você nem imagina o quanto está te afetando. Você não vai andar com qualquer tipo de pessoa mais. A sua visão ela vai mudar. E a mudança é definitiva, tá? Não é uma mudança passageira, momentânea, transitória. Nós trabalhamos a parte, tanto a inteligência intelectual, emocional e espiritual. As 3 esferas. Se não assustar, na área espiritual eu creio em Deus, tá? Minha crença é em Deus, Jesus, Espírito Santo. Eu sei quem eu sou em Deus. Não tem vínculo nenhum com religião, só pra você entender. Mas você vai passar por um processo de ressignificação emocional tão pesado que você vai conseguir voltar para sua casa, mas os ajustes internos que você vai ter, você nunca teve na sua vida. Se não for a maior experiência da sua vida, eu te falo, vai ser uma das maiores. Eu não consigo acreditar totalmente nisso. Tá tudo certo. Quantas coisas na sua vida que passaram, oportunidades boas que você teve, pela falta de crença, a sua incredulidade fez você fazer escolhas erradas e não desfrutou daquilo que você deveria. Então o problema está em você, em não acreditar. Como assim você não acreditou em muitas coisas e se arrependeu hoje? De uma forma tão profunda que deveria ter investido, deveria ter acreditado. Aí não adianta mais chorar o leite derramado. Isso é normal, incredulidade. Faz parte da vida. Se você não acreditar em si mesmo, quem vai acreditar em você? Eu moro nos Estados Unidos. Bora para os Estados Unidos. E ainda não tenho documento.
Então eu preciso ver online. Entendi. Tudo certo. O André Bolsoni fez o Jornada Interna e Game Over. Verdade, concordo com você, não é isso. Tanto, assim, eu até concordo, eu até respeito a sua fala. Vou respeitar, não concordar. Não acredito. Você foi tão decepcionado também? Tanta gente prometeu algo para você e não fez, não cumpriu, foi enganada. Tudo isso faz parte, você não crê também. Então as decepções, as traições, os enganos, tantas pessoas já fez com você, gerou na sua vida, faz você não acreditar em mais nada também. Tem esse lado também. Isso faz parte. Então se você não acreditar em você, erguer a sua cabeça, saber que Deus é contigo e falar, eu vou pra cima e tô indo lá pro Jornada Interna, lá em Alphaville, São Paulo, nem sei onde que é, mas eu vou e eu não saio de lá até a minha vida ser transformada. Aí você está vindo com o coração correto. Não é o dinheiro que você vai investir que vai fazer você acessar o que vai ser liberado aqui. É o coração. Se você não aprender a honrar onde você está inserido, você não consegue extrair nada. Não temos nada o homem pode ter se ele não honrar. Sabemos que nada podemos ter se do céu não for derramado. Essa é a verdade. Mas uma outra verdade: você nunca vai ter aquilo que você não honra. Não adianta vir porque o seu dinheiro te dá condição de acessar, pagar inscrição, hotel, avião e tal. É o que eu falo dentro de jornada. Nada disso faz você acessar, a não ser um coração correto. Por mais que vai ser uma experiência de alto impacto e de confronto, de uma forma que você nunca teve. Então, jornada interna é algo ativacional, não é motivacional. Por quê? O que é motivacional passa. Então, você vive uma experiência hoje, daqui uns dias volta. Jornada interna não é isso. Jornada é uma experiência ativacional, onde você vive um processo de desbloqueio individual, familiar, e você vive uma experiência de ativação de propósito existencial. Essa parte de ativação de propósito existencial é onde está o alinhamento dentro do jornada interna para a sua vida. Você não vai acreditar no que eu falo. Você vai ter nível de consciência de algo que você nunca teve para a sua vida. Porque tudo que você precisa está dentro de você. Assim como Jesus fala, né? Falou: o que mata o homem não são as coisas de fora, mas são as coisas de dentro. E por você não enxergar o que precisa tratar dentro de você, você apenas vai vivendo. E quando você ativar teu nível de consciência, você solta um monte de sujeira que está aí dentro de você. Aí você começa a viver uma nova vida. Esse é o processo. Mas, Alan, envolvi tantos anos na minha vida espiritual, de igreja católica, evangélica, espírita, sei lá o quê. Eu acho que pra mim a vida é assim. Deixa eu te falar, você tá com a mente cauterizada e não enxerga o que precisa ser mudado. E acha que essa rotina de vida que você vive é o suficiente para você continuar vivendo. E tá tudo certo. Como que eu posso te ajudar? Não tem como te ajudar. Porque você não quer. Então a ajuda é para aqueles que querem, aqueles que realmente estão abertos. Meu celular está descarregando. Antes de acabar aqui a bateria, estou chegando em casa. Você vê, né? Quem acompanha a live desde o início, eu não dei a volta inteira no condomínio ainda. Tem uma parte lá de cima, lá do outro lado, que eu não fui. Eu fiz uma curva, ficou faltando uma parte ainda. É um rolê mais ou menos. E na hora que eu comecei a live, eu já tinha andado já uns bons metros. Mas vamos lá. Presencial. Escreve aí a palavra presencial, você que vai estar no presencial. Jornada interna presencial. Escreve aí. Ou jornada interna online. Presencial, 3 e 4 de maio. Online, 3 de agosto. Vai demorar um processo aí até o online. Mas o presencial, boa noite. O presencial, esse 3 e 4 de maio. Bora lá. Milene tá aqui na live, Milene. Dá um oi pra mim. Pra poder ajudar os jovens aqui. 3 e 4 de maio. Jornada interna. Você trabalha com hipnoterapia? Não. Ela trabalha na área da antropologia. Corpo, alma e espírito. Jornada interna online. Okay. Eu vou... O André já fez inscrição.
presencial. Olá, Milene. O pessoal que está aqui falando presencial e online, vai ter uma bonificação agora para eles, tá? Eles vão mandar um direct agora para nós, escrevendo: estava na live, que era a bonificação do Jornada Interna presencial, ou estava na live, que era a bonificação do Jornada Interna online. Somente quem está aqui vai ter acesso a essa bonificação exclusiva, que a minha equipe vai passar agora, já vai passar para você fazer inscrição e vir, tanto presencial enquanto online. Ok? Os demais, vou deixar no link, coloca um link lá de desbloqueio familiar, Milene, que é o de paternidade junto com o familiar, no link da bio, que eu vou deixar lá por 10 minutos só. Só para você sair lá, você clica nesse link e acessa, que é R$ 29,90. É um suco e um pastel. Vou liberar para você o desbloqueio familiar, que é 30 minutos. Só de fazer o desbloqueio familiar, você já vai mudar muita coisa. Você que não tem condição de vir no presencial ou fazer o online o dia inteiro comigo. Você vai fazer o desbloqueio paternidade. Caso você não tenha problema de paternidade, você vai fazer o desbloqueio familiar. Depois você vai me falar como foi. Você fazer hoje ainda, dá para fazer ainda hoje. Você falar. Como que é feito, Alan? Você vai colocar um fone de ouvido para conectar num ambiente da sua casa aí, fechar os seus olhos e só visualizar o que vai ser falado. Através da visualização, ninguém pode tirar sua concentração. Você já vai ver uma experiência poderosa hoje. Agora. Quem quer viver uma experiência poderosa agora? Quando você acordar amanhã, você já vai ter algumas ações aí referente à sua família. Hoje. Vai chorar muito, vai tudo certo, vai ser dolorido, mas você vive até o final, por mais que é pesado a experiência. Então vai estar no link da bio agora. Link da bio, Milene vai colocar, vai ficar 10 minutos. Quem pegar, pegou, quem não pegou, tirou, vai voltar ao link antigo. Presencial online, bonificação exclusiva. Escreve Jornada Interna, presencial no meu direct, estava na live, que era a bonificação. Ou estava na live, Jornada Interna presencial, ou estava na live, Jornada Interna online. Minha equipe vai te chamar agora e já coloca seu WhatsApp lá, que minha equipe vai mandar aí o link para você acessar uma bonificação única aí, tá bom? Foi muito bom estar com vocês, terminando aqui a minha caminhada, que é uma área verde que tem aqui no condomínio. É constelação familiar? Não. Nada contra, tá? Mas eu ajudo muitas pessoas que fazem um processo de constelação familiar. O nosso processo aqui não é paliativo, tá? É algo definitivo. Então a gente não só aponta a dor, a gente mostra a dor e ressignifica, trazendo uma nova programação. Ok? Precisa ir no direct. O WhatsApp é no direct. Quem já fez inscrição é a mesma bonificação. Você acessou o bônus, tá? Quem fez já está debaixo do favor. Você vai receber o pessoal vai receber a mesma bonificação, André, que você recebeu. Beleza? Você já fez a sua inscrição, só vem. Tá vindo do Piauí. Não esqueça onde está vindo aí. Você já compartilhou várias vezes. Então é isso, ó. Tarefa. Link na bio, já faz inscrição lá. Desbloqueio paterno e ganha o desbloqueio familiar. Não tem problema com o pai, mas o desbloqueio familiar vai te ajudar. Ok? Jornada Interna online ou presencial, você vai mandar no direct. Estava na live. Você vai acessar um bônus. Ok? A equipe vai passar para vocês no direct. Continuando aí. E é isso. Deus abençoe grandemente a sua vida. Uma excelente noite de descanso. Estamos aguardando vocês lá no direct. Eu vou responder também. Vou mandar mensagem lá do presencial online. Sentar um pouco aqui. Então é isso. Finalizando a live, vamos agora pro direct. Tamo junto. Grande abraço.